Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações e uma recepção calorosa e bem-vindos à rádio World Last Chance, trazendo a você mensagens cheias de verdades das escrituras. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Ficamos felizes por você nos deixar fazer parte do seu dia. Se você já nos sintonizou antes, você já deve saber que aqui na WLC nós sempre começamos explicando sobre uma ideia que pode ser nova para alguns de nossos ouvintes que nos escutam pela primeira vez. O que eu me refiro é sobre o nome, o qual não é Deus, muito menos Senhor. Esses são simplesmente títulos genéricos que também se aplicam a falsas divindades. E o nome pessoal do Criador é Yahweh ou Yah. Já o nome do Filho é Yahushua, que significa Yahweh salva. E o programa de hoje, fatos sobre os jesuítas que você precisa saber. E não se esqueça, Chris, que El, Eloá e Elohim também são usados nas Escrituras e que são títulos hebraicos que se referem ao Pai. Recentemente, tivemos um programa um tanto delicado de ser abordado. Era sobre os jesuítas e o juramento que cada sacerdote deve prestar antes de se juntar à ordem a qual eles pertencem. Agora, como dissemos naquele programa, isso não foi um ataque pessoal a nenhum indivíduo ou às suas crenças. Pessoalmente, eu prefiro pregar a verdade do que atacar o erro. Mas, algumas vezes, essa verdade, por necessidade, nos alerta para um perigo sombrio. Realmente, Chris, e temos a responsabilidade de alertar quando percebemos um perigo iminente. É como diz uma história que li recentemente. Em 1962, dois graduandos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, David Barnes e Charles Sawyer, decidiram tirar uns dias de folga e visitar a América do Sul. No Peru, eles fizeram uma expedição pelas cadeias montanhosas da Cordilheira Blanca. Ah, com certeza. E onde mais dois jovens cientistas poderiam ir para passar as suas férias? Percorrer as trilhas nos Andes seria um sonho. Nessa cordilheira há uma geleira chamada de 511. Alguns anos antes houve uma avalanche e suspeitava-se que ela fosse proveniente da geleira 511. Quando chegaram lá, esses dois jovens cientistas descobriram algo que os aterrorizou. Em virtude de que aquele lugar corria um risco iminente, ou seja, aquele lugar poderia vir abaixo por qualquer brisa. E aí, o que eles fizeram? Talvez eles tenham planejado usar dinamites para explodir aquela área ou algo do gênero? Não, isso não seria possível, porque milhares de pessoas moravam naquele vale. Barnes e Sawyer fizeram o que qualquer um de nós faria. Desistiram da caminhada e se retiraram imediatamente. Eles tentaram alertar as autoridades sobre o perigo que estava por vir. Que ótima ideia! Bem, por incrível que pareça, os dois homens foram presos e colocados na cadeia por causar pânico. Você deve estar brincando comigo. Não, mas eu queria estar. Depois de passar 2 semanas tentando ser ouvidos, os dois jovens decidiram retratar do que haviam dito e retornaram para os Estados Unidos. A advertência não foi apenas ignorada, como também negada. E o que aconteceu depois? Bem, o Peru está no Anel de Fogo, certo? Apenas alguns anos depois, em 31 de maio de 1970, houve um terremoto na área. O terremoto provocou uma avalanche na geleira 511. Mais de 25 mil pessoas foram dizimadas e soterradas por uma parede de gelo e rochas. E até hoje essa avalanche continua sendo uma das que mais matou no mundo nos registros históricos que envolvem esses fenômenos da natureza. Que tragédia! E tudo porque uma advertência que beneficiava o bem comum tenha sido ignorada. As autoridades não quiseram ouvir aquela advertência porque era inconveniente. Como eles fariam para deslocar mais de 25 mil pessoas? E mesmo assim, essas 25 mil pessoas perderam suas vidas porque uma advertência oportuna, diga-se de passagem, tenha sido rejeitada.
Essa é uma boa ilustração e é como eu me sinto falando sobre os jesuítas, pois não é uma mensagem popular. Na verdade, é um tanto politicamente incorreta, especialmente em alguns dos países para os quais transmitimos. Mas as consequências de permanecermos ignorantes ao perigo são, francamente, bastante catastróficas. O Will não teve a possibilidade de cobrir tudo o que ele quis abordar em nosso programa anterior, que falávamos sobre os jesuítas. Então, vou passar todo o tempo que temos para ele. Will? Obrigado, Chris. Eu gostaria de começar lendo uma advertência que Yahushua deu e que está registrada em Mateus 7, versículo 15. Se você puder, Chris, abrir lá nesse evangelho e ler para nós, pois precisamos levar essa advertência muito a sério, porque o perigo é real. Tudo bem, versículo 15, certo? Diz: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Obviamente, essa advertência tem uma aplicação bem ampla. Pode-se aplicar aos ministros que estão mais preocupados em manter o status quo e apoiar as crenças da igreja que os emprega, do que em aprender e pregar novas verdades. Mas isso também se aplica aos jesuítas. De fato, Francisco Borgia, o terceiro superior-geral da Ordem dos Jesuítas, afirmou certa ocasião, abre aspas, entramos como cordeiros e governaremos como lobos, fecha aspas. A ordem foi estabelecida em 1540 pelo Papa Paulo III, com o objetivo de derrotar o protestantismo e estabelecer o governo papal em todo o mundo. Nos quase 500 anos sangrentos de sua existência, eles tiveram um sucesso surpreendente. Mas como que isso aconteceu? A maioria das ideologias não dura tanto tempo assim, mas a dos jesuítas ainda se encontra firme e forte. Em grande parte por meio do engano. Eles são muito adaptáveis e, como vemos no juramento que eles fazem quando ingressam na ordem, têm a tendência de manipular, mentir e assassinar para promover os seus próprios objetivos. Eles se infiltraram em governos e estabeleceram algumas das melhores universidades do mundo. É contundente verificar que a principal área na qual suas universidades são conhecidas é pelo ensino do direito. Eles poderiam se concentrar em qualquer um dos campos de estudo, mas geralmente suas universidades são conhecidas pelo ensino desta área. Claro que sim, pois é desta forma que você molda o pensamento e as leis de uma geração futura. Hoje, a maioria das pessoas está alheia ao perigo que os jesuítas apresentam. E eu diria que o perigo é ainda maior agora, uma vez que um jesuíta se tornou papa pela primeira vez na nossa história. Eu concordo, e muitas pessoas que conhecem sua história estão igualmente preocupadas. Eu gostaria de passar o resto do tempo que nós temos apresentando alguns fatos que todos deveriam saber sobre os jesuítas. São fatos históricos que eram do conhecimento de todos, mas que foram amplamente esquecidos ou encobertos na atmosfera do politicamente correto do mundo de hoje. E o que nós precisamos saber? A primeira coisa que precisamos saber é que o Papa Clemente XIV realmente extinguiu a Ordem dos Jesuítas no ano de 1773. No século XVIII, as nações europeias, incluindo os países católicos, estavam caindo em si do desastroso efeito que os jesuítas estavam tendo ao interferirem em questões da nação. De fato, à medida que a verdade dos atos jesuítas se tornou amplamente conhecida, vários governos ficaram tão enfurecidos que exigiram que a Igreja Católica extirpasse os jesuítas de uma vez por todas. Oficiais do governo conseguiram pressionar o bastante político Clemente XIII a fim de fazer com que ele concordasse com essa ideia, mas ele morreu antes que ele pudesse iniciar o processo de dar cabo a esse movimento. Isso é cômodo. Apenas temporariamente. Seu sucessor Clemente XIV assinou o decreto que aboliu a Ordem dos Jesuítas em 22 de julho de 1773. É relatado que depois que o conde Flórida Blanca veio agradecê-lo por seguir a ordem de dissolução, o Papa Clemente sorriu de uma forma melancólica, dizendo: "Eu assinei minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência." E ele realmente assinou sua sentença de morte? Bem, 9 meses depois, ele já estava morto. Foi uma morte por envenenamento e que se prolongou por todo esse período. Na época, ele e muitos outros acreditavam que os jesuítas foram os responsáveis. Isso me parece bem conveniente. Isso me leva ao meu próximo ponto que todos deveriam saber. Nenhuma outra entidade na Terra foi excluída e reprimida por países católicos e não católicos como foram os jesuítas. Por quê?
É curioso saber que até os países católicos os expulsaram de seus limites. Obviamente que não foi por causa do grande conhecimento que eles possuíam, assim como o seu envolvimento com a beneficência. Eles foram expulsos por se engajarem e realizarem tramas políticos subversivos para seguir com seus planos. Eu tenho uma citação aqui e gostaria que você lesse, Chris. É do Plano de Babington, plot de J.E.C. Shaffer. Leia para nós, por favor. Ok. Entre 1555 e 1931, a Sociedade de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, foi expulsa de pelo menos 83 países, estados e cidades, por se envolver em intrigas políticas e planos de subversão contra o bem-estar do Estado. De acordo com os registros de um sacerdote jesuíta de renome, Thomas J. Campbell, praticamente todos os casos de expulsão foram por intrigas, infiltração, subversão e incitação à insurreição política. É assim que os jesuítas são conhecidos, por seu engano, espionagem, infiltração em governos, assassinatos e até fomentador de revoluções. Eles trabalharam e conspiraram nos bastidores em todo o mundo e novamente promoveram seus próprios planos para o domínio mundial. Quando os jesuítas são expulsos de um país, eles simplesmente mudam de estratégia e retornam ao país de onde foram expulsos sob um novo disfarce. Você conhece essa citação que li anteriormente de Francisco Borgia, o terceiro superior-geral dos jesuítas? Sim, sobre ser lobos em pele de cordeiro? Eu gostaria que você lesse novamente para nós, como também a frase que vem logo depois. Esta citação revela a estratégia de ação dos jesuítas. Ok, diz... Entramos como cordeiros e governaremos como lobos. Seremos expulsos como cães e voltaremos como águias. Interessante. Basicamente, ele está dizendo que eles são uma força desenfreada. E eles realmente o foram. Uma coisa que eu aprendi sobre os jesuítas há algum tempo e que realmente me chocou foi que Adolf Hitler estruturou suas unidades da SS sem mencionar toda a estrutura do partido, fora da estrutura organizacional dos jesuítas e da Igreja Católica Romana. Isso é algo que fica convenientemente deixado de fora dos livros de história, não é verdade? Creio que sim. Walter Schellenberg era o chefe da contra-espionagem nazista. Dê-me apenas um segundo para que eu ache aqui. Eu quero ler uma declaração que ele fez. Já achei. Ele disse: a organização da SS foi constituída por Heinrich Himmler, um dos principais membros do partido nazista, de acordo com os princípios da ordem jesuíta, seus regulamentos e exercícios espirituais prescritos por Inácio de Loyola foram exatamente o modelo que Himmler tentou copiar. O título de Himmler como chefe supremo da SS seria o equivalente ao general dos jesuítas e toda a estrutura era uma estreita cópia da ordem hierárquica da Igreja Católica. E tem mais, escute isso. Hitler também disse, abre aspas, eu aprendi muito com a ordem dos jesuítas. Até agora nunca houve nada mais tão grandioso na Terra do que a organização hierárquica da Igreja Católica. Transferi grande parte dessa organização para a minha própria. Vou lhe contar um segredo. Estou fundando uma ordem. Nos meus burgs da ordem, criaremos uma juventude que fará o mundo tremer. Dessa forma, ele meio que se segurou e disse que não podia revelar mais nada. É muito significativo que as práticas espirituais de Inácio de Loyola também influenciaram a SS, porque eram conhecidos por seu envolvimento com o ocultismo. Existe uma ligação muito mais estreita entre a Igreja Católica, os jesuítas e o Partido Nazista do que jamais imaginamos. Edmund Paris escreveu um livro intitulado A História Secreta dos Jesuítas. Na página 138, ele faz uma afirmação realmente surpreendente. Você poderia ler para nós, por favor? Está bem aqui nesta página, Chris. Ok. O Führer chegou ao poder graças aos votos do Zentrum Católico, o partido do centro controlado pelo jesuíta Ludwig Kass, 5 anos antes de 1933. Mas a maioria dos objetivos cinicamente revelados no livro de Mein Kampf já havia sido atingido. O livro foi escrito pelo padre jesuíta que estava no poder chamado Bernhard Stempfli e assinado por Hitler. E esta foi a Sociedade de Jesus que aperfeiçoou o famoso programa Pan-Alemão, conforme estabelecido neste livro, e o Führer o endossou.
Esta é uma afirmação surpreendente. Se for verdade e a maioria das pessoas não faz tais alegações, a menos que suas reivindicações possam ser confirmadas, um padre e líder jesuíta aparentemente foi quem escreveu o livro Mein Kampf e não Hitler. Franz von Papen foi outro nazista poderoso. Ele foi fundamental para estabelecer a concordata entre a Alemanha e o Vaticano. Ele disse, abre aspas, o Terceiro Reich é a primeira potência mundial que não apenas reconhece, mas também coloca em prática os altos princípios do papado. O partido nazista, o catolicismo em ação. Isso é realmente verdadeiro, mas que a maioria das pessoas nunca sonhou com essa possibilidade. Um ponto que mencionamos anteriormente e que eu gostaria de reforçar é sobre a influência dos jesuítas na educação. Nos últimos 100 anos, os jesuítas conseguiram estabelecer a maior rede mundial de escolas e universidades. Absolutamente. Muitos políticos e líderes de opinião conhecidos foram educados nas universidades jesuítas. Foi assim que eles conseguiram moldar o pensamento dos líderes mundiais e produzir gerações de líderes políticos e religiosos favoráveis à Igreja Católica e às suas intenções. Charles Spurgeon, como você sabe, era um ministro muito conhecido e amplamente respeitado na Inglaterra do século XIX. Certa vez ele proferiu um sermão intitulado Um Aviso Solene para Todas as Igrejas. Nele, ele alertou que as crenças dos ministros protestantes formados nas universidades católicas estavam sendo influenciadas por sua educação advindas de professores jesuítas. Ele disse, abre aspas, eles retêm uma parte do evangelho, tendo estudado no novo colégio jesuíta do diabo. Essa é uma censura bastante forte, mas tenho certeza de que é verdadeira. Continuem ligados, caros ouvintes, continuaremos em alguns minutos. Os que guardam o domingo afirmam que o livro dos Gálatas ensina que o sábado do sétimo dia foi pregado na cruz. Já os que guardam o sábado utilizam os mesmos textos para afirmar que as festas de Yahua não são mais necessárias. E todos afirmam que os elementos débeis e fortuitos que são mencionados em Gálatas 4 se referem à lei dada ao povo de Israel e que eles dizem que não é mais obrigatória para os cristãos de hoje. No entanto, depois de entender as questões envolvidas, percebe-se rapidamente que Paulo está dizendo algo totalmente diferente. Se fosse possível alterar ou anular a lei de Yah, Yahushua não precisaria ter vindo e morrido na cruz. Yah poderia ter mudado o salário do pecado para um outro tipo de castigo que não envolvesse a morte. Se você quer ter a compreensão sobre a carta de Paulo aos Gálatas, você precisa ouvir o episódio da rádio WLC intitulado Paulo e os Gálatas. Sobre o que ele estava falando? Acesse o www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC e role para baixo para ouvir. Novamente, o título é Paulo e os Gálatas, sobre o que ele estava falando? No www.worldlastchance.com/português. Você também poderá procurá-lo no YouTube. No programa anterior, no qual falamos sobre os jesuítas, nós conversamos sobre o juramento lamentável que é feito por eles. Se você perdeu esse programa, eu realmente gostaria de encorajá-los a procurar e ouvi-lo novamente. O título é O Segredo dos Jesuítas e você poderá acessá-lo em nosso site ou no YouTube. Eu creio que uma parte do juramento jesuíta carece a nossa atenção e vamos revisar esse conteúdo, pois é muito chocante. Vamos agora ler essa citação. Ela diz, abre aspas, eu declaro ainda e eu prometo que quando a oportunidade se apresentar, eu farei uma guerra incessante, secreta ou aberta, contra todos os heréticos protestantes liberais, como me ordenarem, para os extirparem da face da terra, que eu não levarei em conta nem idade, nem sexo, nem a condição social, e que eu aceito enforcar, queimar, destruir, escaldar, esfolar, estrangular e enterrar vivo estes infames heréticos. Que eu rasgarei as suas entranhas e o ventre de suas mulheres, que eu esmagarei a cabeça de suas crianças contra as paredes, a fim de aniquilar esta raça repugnante, e que, se eu não puder fazê-lo abertamente, eu utilizarei em segredo
a taça envenenada, o cordão de estrangulação, o punhal ou a bala de chumbo, qualquer que seja o grau, a posição, a dignidade ou autoridade das pessoas, sua condição de vida pública ou privada, e como me poderão pedir a todo momento os agentes do Papa ou o superior da fraternidade do Santo Padre, da Sociedade de Jesus. Fecha aspas. Isso é terrível, e quando nós lembramos que o próprio Papa Francisco é um jesuíta e também fez esse juramento, e é ainda mais significativo. Minha pergunta para você, Will, é a seguinte: os jesuítas e seus agentes foram responsáveis por assassinar chefes de Estado ao longo dos séculos? Claro que sim, e não há nenhuma dúvida sobre isso. Os jesuítas assassinaram qualquer chefe de Estado que tentou suprimir a influência e a intromissão dos jesuítas nos assuntos do Estado. Como quem, por exemplo? Nós temos Guilherme de Orange, os reis Henrique III e Henrique IV da França, os czares Alexandre I e Alexandre II da Rússia, os presidentes Abraham Lincoln e John Kennedy e o presidente mexicano Benito Pablo Juárez. E eu apenas citei alguns deles. E isso tudo está documentado e pode ser provado? Sim, eu acredito que sim. Eu me recordo do que você disse em um dos nossos programas apresentados sobre os jesuítas, que, no assassinato do presidente Abraham Lincoln, o governo dos Estados Unidos conduziu os conspiradores de volta ao Vaticano. Foi isso mesmo, e lembre-se que Lincoln fora avisado de que sua vida estava em perigo pelos jesuítas anos antes. E provavelmente nunca saberíamos disso, exceto se Charles Chenique, um padre católico romano que tinha um coração sincero e que conhecia pessoalmente Lincoln, tem escrito sobre isso em seu livro 50 anos na Igreja de Roma. Bem, o próprio Chenique alertou Lincoln que os jesuítas estavam tentando tirar-lhe a vida. E ele não fora o único. Thomas Harris foi brigadeiro-general no Exército dos Estados Unidos, o qual escrevera um livro intitulado Responsabilidade de Roma pelo assassinato de Abraham Lincoln. Nesse livro ele escreveu, abre aspas, parece que os jesuítas tinham isso em mente desde o início da guerra, que foi a Guerra Civil Americana na década de 1860, para encontrar uma ocasião para tirar a vida ou assassinar do senhor Abraham Lincoln, acrescentando que a tática favorita dos jesuítas é a do assassinato. Você mencionou o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, certo? Ele foi assassinado em 1963. Você está dizendo que os jesuítas também estavam por trás disso? Mas ele era um católico. Eu sei que ele era um católico, mas os dogmas da Igreja Católica Romana ensinam que seus propósitos devem ser primordiais antes de qualquer outra coisa. Uma vez que ele se distanciou consideravelmente dos planos do Papa e defendeu ideais mais liberais, como também direitos humanos, ele foi considerado pelos padrões deles um traidor do Vaticano e merecedor de sua morte. A maioria das pessoas hoje não sabe disso, mas Kennedy fez questão de se manter firme às suas convicções, independentemente de sua lealdade católica, e a Igreja Católica não tolera esse tipo de visão, caso isso venha atrapalhar seus propósitos. Mas eu não consigo ver qual seria a vantagem em matar Kennedy. Kennedy prometeu desmontar a Agência Central de Inteligência. Agora, o que você talvez não saiba é que um homem chamado William Donovan fundou a CIA. Donovan era, adivinha o quê? Um cavaleiro de Malta. Essa é uma ordem religiosa católica leiga. Uma ordem católica militar. Não só isso, mas muitos, e eu não sei se todos, mas muitos dos diretores da CIA são católicos romanos. Uma coisa que eu dei uma olhada antes, e é um fato surpreendente, ou talvez eu deva dizer que não é tão surpreendente, que os jesuítas controlem todas as poderosas sociedades secretas que estão moldando a nova ordem mundial. Você mencionou os Cavaleiros de Malta, mas também há o grupo Bilderberg, os níveis mais altos dos Cavaleiros de Colombo e os níveis mais altos do Opus Dei, que inclui todos os subgrupos que se enquadram nessas organizações poderosas, tais como os grupos como o Conselho de Relações Exteriores. O Clube de Roma. Sim, é isso. M.F. Kazak escreveu um livro publicado em 1896 intitulado O Papa Negro. Na página 76 diz, abre aspas, ainda existem homens e mulheres no país que lhe dirão com grande urgência que se você seguir os rastros da maçonaria, por meio de todas as suas ordens, até chegar ao manda-chuva, o cabeça mundial da maçonaria, você descobrirá que a pessoa tão temida e o chefe da Companhia de Jesus são a mesma pessoa.
Isso realmente não me surpreende, uma vez que os jesuítas sempre foram uma ordem militarizada. Eles também foram muito ativos no fomento das duas guerras mundiais e na escalada da Guerra do Vietnã após o assassinato do presidente Kennedy. Eu gostaria, Chris, que você lesse esta citação do livro de Edmund Pearis, chamado A História Secreta dos Jesuítas. Vamos lá. Diz: o público praticamente não está ciente da esmagadora responsabilidade assumida pelo Vaticano e seus jesuítas no início das duas guerras mundiais. Uma situação que pode ser explicada em parte pelas gigantescas finanças à disposição do Vaticano e de seus jesuítas, dando-lhes poder em tantas esferas, especialmente desde o último conflito. Interessante. Falando da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades cometidas pelos jesuítas, especialmente aquelas sob os Ustaque, são particularmente perturbadoras e chocantes. Está tudo documentado. Na verdade, existem evidências por meio de fotos do que eles fizeram. E isso não aconteceu centenas ou milhares de anos atrás. Isso aconteceu nos anos 40. Exatamente. Uma coisa talvez você poderia esclarecer para nós. Em nosso primeiro segmento, você falou sobre a Ordem dos Jesuítas ser banida por alguns dos papas nos anos 1700. Mas, obviamente, a Ordem está bem viva até hoje. Quando que eles voltaram a exercer seu ministério novamente? Foi lá por volta do início do século XIX. O Papa Pio VII havia sido capturado por Napoleão em 1809 e levado para a França. Após a derrota de Napoleão em 1814, Pio foi libertado. Seu primeiro despacho logo ao retornar a Roma foi restaurar a Ordem dos Jesuítas. Eu creio que eles acharam mais conveniente tê-los por perto do que perder o apoio da Ordem de uma forma geral. Foi exatamente o que aconteceu. Era mais conveniente sancionar uma ordem que, com toda a probabilidade, nunca se dissolvera de verdade, mas que tinha acabado de descer pelo ralo. Sem dúvidas. Porém, uma das piores coisas pelas quais os jesuítas são responsáveis foi reabrir e dar vida ao gabinete da Inquisição. Os jesuítas são literalmente responsáveis pelo sofrimento e pela morte de milhões. Eu imprimi algumas citações de várias fontes que mostram o efeito dos jesuítas no comando da Inquisição. Talvez você poderia ler isso para nós, Chris. A primeira é do livro de William Brownlee, O Papado, Inimigo da Liberdade Civil e Religiosa. Tudo bem. Diz: eu preciso falar com você sobre a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, que foi principalmente instigada pelos jesuítas, a fim de privar os protestantes do direito de ter a liberdade aos cultos religiosos, garantido a eles pelo Tratado de Augsburgo, ou da rebelião irlandesa, do matadouro desumano de cerca de 15 milhões de índios na América do Sul, México e Cuba, pelos papistas espanhóis? Em resumo, é calculado por autênticos historiadores que Roma papal derramou o sangue de 68 milhões de seres humanos a fim de estabelecer suas alegações infundadas de domínio religioso. Isso foi escrito há quanto tempo? Há 100 anos atrás? Talvez mais. Se considerarmos os conflitos do século XX em que os jesuítas tiveram participação direta, este número explode exponencialmente. Ok. E essa próxima citação é da História da Igreja de Deus, escrita por Custin Russell. Ele diz: este foi o século das últimas guerras religiosas da cristandade, a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, instigada pelos jesuítas, reduzindo o povo ao canibalismo. E a população da Boêmia passou de 4 milhões de pessoas para 780 mil, e a Alemanha de 20 milhões de pessoas para 7 milhões, tornando o sul da Alemanha quase um deserto. Uau, esses números são surpreendentes. O sofrimento é incalculável e foi tudo por sede de poder. Ok, o que diz a próxima? O livro é intitulado O Sinal de Luz da História, volume 6, de John Ward. Ele escreve: eles são acusados de garantir a revogação do Edito de Nantes, um dos maiores crimes da história dos tempos modernos, que levou à expulsão de 400 mil protestantes da França e à execução de mais de 400 mil. Os jesuítas sempre foram impiedosos. A Boêmia, em 1600, tinha uma população de 4 milhões. Destes, 80% eram protestantes.
No entanto, quando os Habsburgos e os jesuítas passaram pela Boêmia, a população havia sido reduzida para 800 mil, nos quais todos eram católicos. 3,2 milhões de indivíduos foram mortos por não serem católicos. Isso é inaceitável. Um último ponto que todos precisam estar cientes é que a doutrina de que uma pessoa precisa confessar seus pecados a um padre atuou como a maior rede de coleta de informações do mundo. Porém, mais do que qualquer outra ordem de padres, os jesuítas dominaram essa rede de pessoas às quais os líderes mundiais podiam se confessar. E até a nova enciclopédia católica diz isso. Está aqui, leia, Chris, por favor, esta citação. Novamente é da nova enciclopédia católica, está falando sobre os jesuítas. Ok. Eles atuaram como confessores reais de todos os reis franceses por 2 séculos, desde Henrique III a Luís XV, a todos os imperadores alemães após o início do século XVII, a todos os duques da Baviera depois de 1579, para a maioria dos governantes da Polônia e Portugal, e para as famílias principescas em toda a Europa. Os jesuítas também atuaram como conselheiros dos reis. E, é claro, eles poderiam influenciar a política de uma forma geral. E foi bem assim mesmo que aconteceu. Foi designado um jesuíta para que Luís XIV se confessasse, e esse o influenciou na década de 1680 a revogar o Edito de Nantes, que concedia liberdade aos protestantes. E sempre que a liberdade religiosa é retirada, a perseguição e a morte vêm logo depois. As pessoas que estudam a história do mundo estão acostumadas a ouvir sobre os conquistadores, os quais dizimaram os que viviam na América do Sul e Central, levando padres jesuítas com eles aonde quer que eles fossem. E a influência jesuíta se espalhava mais e mais. Eu tenho uma última citação que eu gostaria que você lesse. É de Matteo Damiani, de um artigo intitulado Os Jesuítas na Corte Imperial Chinesa. Ok. Em 1582, Michel Ruggieri e Matheus Ricci foram os primeiros jesuítas a obter permissão para entrar na China. O trabalho missionário na China introduziu na corte imperial chinesa culturas ocidentais, como ciências, a matemática, a astronomia e as artes visuais, e manteve um diálogo intercultural e filosófico significativo com os estudiosos chineses, principalmente com os representantes do confucionismo. No momento de sua influência máxima, os membros da delegação jesuíta eram considerados alguns dos conselheiros mais reconhecidos e confiáveis pelo imperador, ocupando cargos de prestígio no governo imperial. E foi assim que a influência jesuíta literalmente se espalhou por todo o mundo. E deixa eu te dizer uma coisa que pode até te assustar. Você sabia que até o Papa tem alguém com quem ele se confessa e este deve ser um jesuíta? E até mesmo essas informações são enviadas diretamente ao superior geral da ordem jesuíta? Acordem, queridos ouvintes. Este não é um grupo bonzinho e caridoso da Igreja Católica. É uma ordem militar da Igreja e sua arma é o controle da educação que molda o pensamento das gerações futuras. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz. Na faixa de 31 metros, Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você está enfrentando uma situação em que precisa de ajuda e orientação divina? Há poder na oração. Yahweh está disposto e desejoso em responder uma oração de fé. Se você gostaria que outras pessoas se juntassem a você em oração, visite nosso site e clique em Pedidos de Oração. A equipe da WLC ora diariamente por uma lista de pessoas e outros podem se unir a você de diferentes partes do mundo, buscando a face do Pai. Lembre-se, a oração move o braço do Onipotente. Permita que nos juntemos a você em oração no www.worldlastchance.com/português.
Hora de mergulhar na nossa caixa de mensagens diárias. Temos uma pergunta de Kedzierzinkuzel. Como você pronunciaria esse nome? Talvez devêssemos deixar de fora o nome dessa cidade. Está em polonês, queridos ouvintes. É uma cidade da Polônia. Eu não consegui enrolar minha língua para falar esse nome. Para mim, eles são todos trava-línguas. Eu li que se você comparar as idades em que os falantes de idiomas nativos atingem o domínio completo do idioma, o polonês é o idioma mais difícil do mundo. Verdade? Eu diria que seria o chinês, o russo ou algo assim. Eu também, mas não é isso que este relatório diz. Aparentemente, na maioria dos idiomas, as crianças adquirem um domínio completo de sua língua aos 12 anos de idade. Outras línguas, como o mandarim e o inglês, os falantes nativos não adquirem o domínio completo até cerca de 14 anos. Por outro lado, o polonês é muito difícil, mesmo para os falantes nativos dessa língua, e que eles não adquirem o controle total até os 17 anos. Obrigado pelas informações. Isso me faz sentir não tão fora da realidade com relação ao aprendizado de algumas línguas. Vamos então à pergunta de Gita. E aí? Você está se divertindo, não está? Wortzikzik. Hoje. Vamos pular o seu nome e ir direto para a pergunta. Ela escreve: meu filho está namorando uma jovem adorável e parece que o relacionamento está ficando cada vez mais sério. Ela é muito meiga e eu acho que eles formam um casal fantástico. A única preocupação que eu tenho, e é grande, é que ela é de outra religião. Não apenas outra denominação do cristianismo, mas totalmente diferente. Nós já tivemos boas discussões sobre nossas diferenças do que acreditamos. E ela é muito doce e bastante tolerante com as outras crenças. No entanto, o pensamento dela é que um conjunto de crenças é tão válido quanto qualquer outro, e o cristianismo é apenas mais um entre tantas outras. Minha pergunta é: o que especificamente diferencia o cristianismo de outras religiões? Quais são os aspectos únicos do cristianismo que não são difundidos pela maioria das outras religiões? Eu agradeço desde já pelas informações extras que vocês puderem compartilhar comigo. O cristianismo é o único por vários fatores e eu ficarei muito feliz em compartilhar com você, querida ouvinte, alguns pontos relacionados à sua pergunta. Porém, antes de chegarmos a isso, eu gostaria de abordar uma coisa. A jovem acredita que todas as crenças são igualmente válidas e eu concordo com ela. Como assim? Vamos ao ponto. Muitas religiões orientais são muito tolerantes com a forma de como outros acreditam. Eles veem o caminho de cada um como uma jornada espiritual igualmente válida. Sim, mas a maioria dos cristãos, inclusive eu, tende a ver seu grupo de crenças como verdadeira e das demais como incorretas. Você não concorda? Não concordo. Existe uma verdade que é pura, e depois há interpretações individuais sobre o que é essa pura verdade. Eu acredito que a jornada espiritual individual de cada um é tão válida quanto a outra, porque eu penso que Yahweh atrai cada alma a ele, mas todos começamos em pontos diferentes. Isso requer abordagens individuais. Isso faz sentido. Ele procurará atrair alguém criado, digamos, como um grego ortodoxo, de uma maneira diferente de alguém criado como um hindu. Esse é o ponto que eu começaria uma discussão com essa jovem, no qual ambos concordaríamos e que não invalidaria sua compreensão. Obviamente que Yah também está procurando se aproximar dela, mas isso é feito de uma forma individual, respeitando a compreensão de cada um, como também levando em consideração seu histórico. Porém, o ponto crucial é que nós aprendemos todos os dias. Embora cada religião tenha alguma verdade por meio da qual o Espírito de Yah pode atrair aos que estão abertos e aceitá-lo, cada religião também tem algum erro. O que há de errado é nos colocarmos como superiores a todas as outras crenças, rejeitando-as sem uma análise prévia, inclusive insistindo que temos uma verdade pura e de que não precisamos aprender mais nada. E é por isso que a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, foi acusada, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso resume perfeitamente a atitude dos cristãos da última geração. A verdade é que, embora todos tenhamos alguma verdade, também nos foi ensinado alguns erros que devem ser deixados de lado. E quanto mais perto chegarmos de Yah, a fonte de toda a verdade e luz,
mais frequentemente encontraremos outras pessoas que também estarão se aproximando dele. Agora, dito isto, existem algumas crenças exclusivas do cristianismo. Muitas religiões e até algumas seitas dentro do cristianismo que acreditam que se uma pessoa conseguir fazer o máximo de boas obras que ela puder, Deus a aprovará e a aceitará no céu, no paraíso ou no que quer que ela acredite que acontecerá com as pessoas consideradas boas após a sua morte. Lembro-me de um comentário perspicaz do Dr. Stephen Kern. Ele escreveu: as religiões do mundo são a autoajuda sobre como o homem pode se elevar a Deus estabelecendo a sua própria bondade. Isto está em oposição direta ao que as Escrituras ensinam. Vamos ver alguns versículos muito rapidamente. Vamos para Romanos 3 e ler os versículos 10 a 12. Ok. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Iá. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. No primeiro capítulo de 2 Timóteo, Paulo convida os crentes a: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Iá que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Você ouviu isso? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo e Yahushua, antes dos tempos eternos. É isso que verdadeiramente diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. A salvação é um presente, ponto final. Não há nada que possamos fazer além de confiar nos méritos do sangue do Salvador, a fim de que sejamos salvos. E não importa quão boa possa ser a nossa vida futura, pois de nenhuma forma isso expiará os pecados cometidos no passado. Sim, e você conhece Stephen Kern, do qual eu acabei de falar? Eu puxei aqui outra citação dele. Deixe-me ler muito que rapidamente, pois resume o que você está dizendo. Ele escreveu, abre aspas, nenhuma outra religião no mundo ensina nossa necessidade de Iá nos salvar pelas obras que ele realizou. Todas são baseadas no homem que trabalha para desenvolver sua própria justiça por boas ações. A maioria das religiões acredita em algum tipo de divindade. Eu posso imaginar alguns casais que não pensam assim, mas eu acredito que a grande maioria pensa e que vê em seu Deus como não fazendo parte de suas vidas e que não se relaciona com eles. Esse dito Deus está lá em cima e todos nós estamos aqui embaixo. É por isso que tantas religiões ensinam que de alguma forma você precisa atrair a atenção de sua divindade. Você tem que presenteá-la e convencê-la para que ela te ajude. Mas não é assim que funciona com Yahuwah, certo? Ele faz questão de nos procurar. Esse é o tema principal da Bíblia. Yahuwah procurando pelos perdidos. Jeremias 31:3 diz: de longe se me deixou ver Yahuwah dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, porque ele nos ama e ele vem à nossa procura. Ele quer estar conosco. Em Êxodo 25, ele disse a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Todas as outras religiões precisam fazer com que seus deuses se acheguem a eles, construindo templos no topo das montanhas, ou seja, em lugares altos, e da mesma forma como Israel oferecia seus sacrifícios a falsos deuses. Mas com Yahuwah é diferente, pois ele se oferece a descer e habitar conosco. Excelente exemplo. De fato, quando você estuda o santuário do Antigo Testamento, você rapidamente descobre algo muito fascinante. Não havia escadas em nenhum lugar. Foi da vontade de Yahuwah construir os santuários no chão, e ele desceria e se aproximaria dos seus. Nos templos pagãos, eles sempre constroem grandes escadas para se sentirem elevados, mas não há necessidade de fazermos isso com Yahuwah. Eu também notei que muitos devotos de outras religiões procuram fugir da realidade deste mundo. Eles pensam que, se puderem alcançar um certo estado de conhecimento que os beneficiaria diretamente, eles poderiam, de alguma forma, se desligar do mundo ao seu redor. Por outro lado, os cristãos procuram influenciar o mundo ao seu redor para que esses testemunhem como tal.
É claro que a principal diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões é Yahushua. Esse é o tema central do Gênesis ao Apocalipse, e é o que revela o amor abnegado do Criador. Isso é verdade. Eu não consigo pensar em outro Deus ou deusa que seja realmente altruísta ao ponto de sacrificar seu próprio filho amado para salvar um inimigo. É isso que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. O Criador faz criaturas perfeitas que ele as ama como seus próprios filhos. Elas se rebelam e o machucam ou mesmo o abandonam como se ele fosse seu pior inimigo. Mas ele não desiste deles. Ele as procura e faz tudo o que está ao seu alcance para atraí-las de volta por nenhuma outra razão a não ser os amando e querendo que elas sejam felizes. Porque Yah amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Yah enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essas são as boas novas da salvação, e é isso que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. O amor de Yahweh por aqueles que não o amaram. E é esse amor infinito e altruísta que diferencia Yahweh de todos os outros deuses. Isso faz com que seja separado o erro da falsidade e da verdade. A morte do Salvador é o melhor exemplo de amor, e este é um amor que revela como é o caráter de amor do Pai. Nós não precisamos apontar o dedo no que os outros acreditam. De fato, não há necessidade disso. Existem verdades suficientes para que Yahweh atraia muitos a ele. E durante este processo, o que devemos fazer é apresentar diante deles a beleza das verdades que avançaram e que conhecemos. E isso é tudo o que devemos fazer. Não cabe a nós atacarmos o erro. Ao apresentar as verdades, e se eles responderem aos reclames do Espírito Santo, eles contemplarão as verdades às quais estão sendo apresentadas, e eles atenderão ao chamado do Pai. É bom lembrar que não cabe a nós convencer ninguém, pois essa é uma obra do Espírito Santo. Tudo o que precisamos fazer é apresentar a verdade e deixar que ela seja vista em nossas próprias vidas pela fé em Yahushua. Com certeza. Continue enviando suas perguntas e comentários. Acesse o www.wordlessthings.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ouvir de nossos ouvintes e faremos o possível para responder a todas as perguntas. Se não no ar, as responderemos em nosso site. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Antoine McCall é um professor. Um dia, enquanto dirigia para o trabalho no sul dos Estados Unidos, as sirenes começaram a soar. Na escola, as crianças estavam em uma posição estratégica que se havia treinado durante todo o ano. Antoine não estava preocupado. Ele simplesmente sentou-se e encolheu-se, colocando seus ombros junto ao seu corpo como se fosse apenas mais um treinamento. No entanto, quando mais de 2 horas já haviam se passado e as sirenes já haviam sido acionadas por mais 3 vezes, o diretor decidiu seguir os procedimentos em casos de furacão e enviar as crianças para suas casas nos ônibus escolares. 2 horas depois, os professores finalmente receberam permissão para também deixar a escola. Ainda despreocupado, Antoine começou a viagem de 45 minutos em direção à sua casa. Foi um retorno calmo e sem nenhum problema. O sol estava brilhando e as estradas estavam quase totalmente livres de tráfego. Havia alguns motoristas abastecendo seus carros no posto de gasolina e algumas outras pessoas em um supermercado próximo comprando mais algumas coisas para armazená-las devido à forte tempestade que havia sido prevista. Antoine sorria e pensava: que desperdício de combustível só para poder atravessar a cidade e voltar para casa só por causa de uma tempestade e um tornado que se aproximam. Ele se sentia um pouco orgulhoso, afinal ele era de Nova York e já havia sobrevivido a fortes nevascas. Em sua mente, ele pensava que as pessoas que eram provenientes da região sul não precisavam ficar tão preocupadas assim. De volta em sua casa, a energia já não estava mais funcionando, mas tudo ainda estava sob controle.
Sua esposa, grávida de 8 meses, estava dormindo. Antoine ligou o MP3 player à bateria e sentiu uma primeira pitada de medo. Um tornado já havia atingido o município vizinho e estava indo direto em sua direção. Ele rapidamente acordou sua esposa, pegou uma lanterna, travesseiros e cobertores e entraram dentro do armário de roupas. Este foi o único lugar que ele pensou que poderia protegê-los naquele momento. Vá para um abrigo, o rádio anunciava. O tornado está agora em nossa região e vindo direto para nossa cidade. Antoine e sua esposa se espremeram no armário e ele começou a orar. Pai, por favor, proteja Melissa, nosso bebê e a mim. Proteja nossos vizinhos e nossa cidade desta tempestade. Você é o Deus do universo. Você tem o poder para fazer com que este tornado se afaste de nossa casa e de nossa cidade. Você prometeu em Isaías 54:17 que toda arma forjada contra ti não prosperaria. E no Salmo 91 você disse que tu darias ordens aos teus anjos para que eles nos guardassem em todos os nossos caminhos. Envie agora os seus anjos para que eles nos protejam. O vento parecia um trem de carga. Sua casa balançava cada vez mais sob a força dos ventos e da tempestade. Antoine continuou repetindo as promessas e orando para que as janelas não ruíssem. 5 minutos depois, o vento já havia passado e uma grande calmaria podia ser sentida. Antoine e sua esposa se alegraram por estarem bem e nada de mal ter acontecido. Alguns minutos depois, o vizinho chegou tremendo. Ele mostrou as fotos em seu smartphone e Antoine não podia acreditar. O posto de gasolina e o supermercado que ele passara menos de 1 hora antes foram totalmente destruídos. Casas em um bairro a menos de 1 quilômetro de distância foram completamente destruídas. Outras casas no bairro ao lado foram bastante danificadas, como também árvores foram arrancadas e carros foram arrastados para todos os lados. E, no entanto, ele e seus vizinhos haviam escapado sem grandes danos. Antoine e sua esposa ficaram sem palavras. Yah havia respondido suas orações e protegido não apenas eles, mas também todo o bairro. Mais tarde, o casal soube que os tornados que haviam varrido seu país estavam entre os mais mortais já registrados na história dos Estados Unidos. Eles foram classificados como furacões EF5, a classificação mais alta dada para os furacões, e o que alguns chamam de atos de Deus, em virtude de quão destrutivos eles são. Antoine diz: nossa comunidade sofreu uma tragédia naquele dia que não pôde ser explicada. Mas eu sei por minha própria experiência que uma pequena e rápida oração de fé é uma arma poderosa, pois nós oramos a um poderoso Eloá. Embora não estivéssemos preparados por sua bondade e soberania que faz parte de sua natureza, Yahua fez mais do que nos proteger quando invocamos pelo seu nome. Se você estiver em uma situação de perigo e não vê nenhuma saída, clame pelo nome de Yahua. Isaías 54, versículo 17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Esta é a herança dos servos de Yah, e a seu direito que de mim procede, diz Yahua. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Com esses fatos em mente, eu devo dizer que é chocante ver como as personalidades políticas e religiosas de todo o mundo bajulam o Papa. Apenas dando um exemplo muito simples, é quando a maioria das mulheres, mesmo as rainhas, têm audiências com o Papa e elas são obrigadas a usar preto. Somente as rainhas católicas romanas podem usar branco na presença do Papa. E aí temos este incrível visual, o Papa vestindo branco, cercado por homens de terno escuro e mulheres de roupa preta. Que mensagem subliminar isso nos remete? De que ele é santo e ninguém mais o é. Você está certo, Chris. Os líderes de hoje já não têm mais tantos negócios que os envolvam a esse poder maligno. Os líderes do passado sabiam de tudo que envolvia este poder. William Sherman foi um general americano do século XIX. Eu gostaria que você lesse esta declaração que ele fez com base em suas experiências e observações. Gostaria de lembrá-lo da definição de um jesuíta descrita pelo dicionário Webster.
um manipulador e criador de intrigas. Se a Igreja de Roma prevalecesse, o Papa seria o rei universal. Os jesuítas estão aqui para conspirar e tramar, e, se possível, tirar de nós a nobre herança de nossa liberdade civil e religiosa. As regras da ordem dos jesuítas legitimam o roubo, a licenciosidade, a mentira, o falso testemunho, o suicídio e o assassinato dos pais e de outros parentes. Os maiores crimes da história cometidos contra indivíduos e nações foram cometidos pelos jesuítas. Onde quer que os jesuítas estejam, eles têm uma tocha para queimar, uma espada para matar e o espírito da Inquisição para torturar. Eles são os inimigos do cristianismo, os quais vivem para dominar, conquistar fortunas e glória. Nós não podemos esquecer que o orgulho da Igreja Católica Romana traz consigo é de difundir que ela é infalível e, como tal, nunca muda. Precisamos levar essa advertência a sério. Quando consideramos a história, o indicador de que estamos vivendo no fim dos tempos, assim como ter um Papa jesuíta, o 8º e último Papa profetizado em Apocalipse 17, que ocupa o trono papal, torna-se inaceitável que a Igreja Católica nunca tenha se desculpado contra os crimes praticados contra a humanidade e que mantém a infalibilidade dos papas até hoje. Roma e seus jesuítas são os maiores inimigos do Evangelho e da humanidade do mundo de hoje e desempenharão um papel essencial nos eventos dos últimos dias. A boa notícia é que Satanás e todos os seus seguidores são inimigos já vencidos e não precisamos temer nada do que eles possam fazer. Nossa parte é conhecer o Pai e confiar nele, e ele cuidará de nós. Eu gostaria de concluir o programa de hoje com uma promessa encontrada no livro de Apocalipse, nos capítulos 20 e 21, e que falam sobre o julgamento dos ímpios, que diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá, e lembre-se, Yahweh te ama, e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.